Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo final de semana. Canal Bets e Tips na área, passando aqui mais uma vez para deixar os palpites dessa segunda, dia 26 de junho. Segunda que geralmente já temos uma grade um pouco mais enxuta em situações normais. Agora, né, entre junho e julho temos essa entre safra das grandes ligas, temos uma grade ainda mais magrinha. Mas ainda assim, conseguimos achar algumas boas oportunidades, não muitas, mas algumas boas oportunidades para nós fazermos umas entradas. Nós temos jogos da Irlanda, que é um mercado que a gente costuma operar bastante. Temos jogos do Brasileiro Feminino, temos Campeonato Argentino e temos um jogo isolado do Campeonato Brasileiro, que é o último jogo da rodada, Vasco recebendo Cuiabá. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês que acompanham o nosso canal, que dedicam um tempinho do seu dia para acompanhar nossos vídeos, nosso material. Isso é muito importante para nós. Se curtem nossos vídeos, nosso conteúdo e quiserem deixar um like, deixar o follow, nós agradecemos. Podem ter certeza que se o canal continuar crescendo, a qualidade do material vai melhorar ainda mais. E também, como já é costume nosso, falar da nossa parceira, da nossa banca oficial, da Mr. Jack, banca onde a gente faz a grande maioria dos nossos bilhetes, uma banca fácil de operar, banca que tem boas odds, tem um depósito facilitado, tem um saque facilitado, depósito a partir de R$1, saque a partir de R$20. E caso optem pelo Pix, a operação é instantânea, inclusive nos finais de semana. Dá para depositar, fazer uma fezinha e se der bom sacar na mesma hora. Não tem burocracia nenhuma. Quem tiver interesse no cadastro da Mr. Jack, o link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E como já é habitual nosso também, vamos aos resumos. No resumão do dia 24 de 6, nós deixamos 8 palpites. Nós tivemos um reembolso no jogo de São Paulo. O São Paulo perdeu de 1-0. Nós tínhamos botado o handicap asiático mais um para o time visitante. O São Paulo jogou muito melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro deu apenas um chute dentro do gol e foi o gol. O São Paulo teve oportunidades de empatar, até de virar o jogo, mas não conseguiu converter as chances criadas em gols. Teve, se não me engano, quase 70% de posse de bola. Mas tudo bem, não perdemos, isso é o que vale. E o resto acertamos tudo, 100%. Alguns desses jogos com odds bem boas, que dava para fazer até mesmo uma entrada de bilhete simples. Então podemos dizer que foi um dia excepcional. E espero que, assim como eu, vocês tenham aproveitado um pouquinho também. Já no bilhete pronto, nós tivemos a aposta do São Paulo e Cruzeiro que estava envolvida, onde tivemos em reembolso. Nós não pegamos a aposta cheia, mas ainda assim tivemos lucro. E quando tem lucro a gente não reclama. Lucro bom é lucro no bolso. No Telegram, no grupo Gold, nós deixamos 3 bilhetes, cravamos 2 e erramos 1. Faltou só um golzinho no jogo do Atlético Paranaense contra o Corinthians para cravarmos os 3. Tivemos 3 bolas na trave, um gol anulado. O Atlético era para ter feito segundo, mas enfim, não bateu, mas ainda assim tivemos lucro. Nas entradas ao vivo não tivemos muitas oportunidades, mas ainda assim algumas boas entradas, umas não encaixaram. Mas no fim da história foi um dia com lucro no canal Gold. E também cravamos o bilhete que deixamos no canal Free. E quem tiver interesse nos canais do Telegram, os links também estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Nós não prometemos riqueza, não prometemos lucro garantido. A gente garante muito empenho, muita dedicação. No mês de maio tivemos 11% de lucro, isso é um montante excelente. No mês de junho nós estamos uma unidade só na frente, está sendo um mês mais duro. Mas a aposta esportiva é assim, trabalho de formiguinha, constância e foco no longo prazo com disciplina e gestão de banca. Lembrando sempre que meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida de como funciona os canais do Telegram, estou à disposição. E antes dos palpites do dia, quero lembrá-los novamente que nós postamos são opiniões individuais, opiniões pessoais, que a gente analisa com base em estatística e a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. Lógico que isso não é garantia nenhuma, porque quem está aqui conhece futebol e sabe como é que funciona. Mas se vocês concordarem com os nossos palpites, concordarem com as nossas análises, fiquem à vontade, montem seus bilhetes da maneira que vocês acharem mais convenientes. E para quem for fazer isso, boa sorte para vocês, boa sorte para mim, boa sorte para todo mundo. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa segunda-feira, início de semana, dia 26 de 6. Primeiro jogo na Irlanda, às 15h45, o Dundalk recebe o St. Patrick's. Aqui é um duelo de dois times que estão na parte de cima da tabela. O Dundalk é o quinto colocado com 35 pontos, enquanto que o St. Patrick's é o terceiro com 38, a diferença de apenas 3 pontos. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado. O Dundalk nos seus últimos 5 jogos jogando em casa foram 3 vitórias e 2 empates.
Já o St. Patrick's é um time que é um bom visitante, é um time difícil de bater. Nas suas últimas 5 partidas foram 3 vitórias, 2 derrotas fora de casa. Então aqui, além de estarem muito parelhos no campeonato, o retrospecto recente dos dois times são bons. Aqui é complicado de apontar um favorito direto, tanto que as odds estão muito equilibradas. Aqui eu acho mais interessante operarmos no mercado de gols. As duas equipes bateram um over 1,5 em 82% dos jogos do campeonato, ou seja, das 22 partidas bateram um over 1,5 em 18 delas. Só ficam atrás do Shamrock nesse quesito, é um número muito relevante. Nos últimos 10 jogos em casa, o Dundalk bateu o over 1,5 em todos eles, bateu um over 2,5 em 9 dos últimos 10. Já o St. Patrick's, atuando fora de casa, bateu o over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. E também atuando fora de casa, nos últimos 10 jogos, bateu o over 2,5 em 7 dos últimos 10. Então, com certeza aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui temos algumas possíveis entradas para quem quer arriscar um pouquinho mais. Cabe bem tanto o over 2,5 quanto ambas marcam. As odds estão muito boas, daria para montar um bilhete simples tranquilamente. E aproveitando que essas odds estão boas, nós vamos fazer uma entrada um pouco mais segura, um pouco mais conservadora. Para montar um bilhete, nós vamos de over 1,5. Às 16 horas, seguindo na Irlanda, o nosso queridinho do canal, o Shamrock Rovers, recebe o Derry City. É um duelo dos dois primeiros colocados do campeonato. O Shamrock é o primeiro com 43 pontos, o Derry é o segundo, vem logo atrás com 39. Toda rodada a gente bota o Shamrock atrás do over 1,5 e ele sempre nos entrega esse over 1,5. Em 22 partidas esse ano, o time bateu o over 1,5 em 20 delas, esse é um número muito relevante. No entanto, nessa partida em específico, eu tô com um pouquinho de pé atrás. Eu ainda acredito que vai bater, mas eu ainda tô com um pouquinho de incerteza, porque além de ser um duelo equilibrado entre os dois primeiros times do campeonato, o Derry City tem a melhor defesa do campeonato. O time tomou apenas 16 gols em 22 jogos, isso dá uma média de 0,73 gols por jogo, é uma média muito boa. O time tem uma defesa muito sólida. Eu não acho o over 1,5 uma entrada ruim, eu acho uma entrada boa ainda, só que com um pouquinho mais de ressalva. Nos últimos 10 jogos em casa, o Shamrock bateu o over 1,5 em todos eles, bateu o over 1,5 em 8 deles, então são números bem significativos. No entanto, o Derry City, atuando fora de casa, nas últimas 5 partidas bateu o over 1,5 em apenas 2, então isso é um dado que me deixa de certa forma um pouco preocupado com essa entrada de 1,5. Então, excepcionalmente nessa rodada, ao invés de nós pegarmos o nosso famoso over com o Shamrock, nós tendemos a buscar algo a favor do time da casa. Nos últimos 10 jogos em casa, o Shamrock ganhou 6, empatou 3 e perdeu apenas 1. E esse jogo que o time do Shamrock perdeu, ele amassou o Drogheda durante todo o jogo, mas não conseguiu reverter o placar. Já o Derry City vem de 2 derrotas seguidas jogando fora de casa. E como as odds nos dão o benefício do empate, aqui eu acho meio arriscado uma entrada de vitória simples do Shamrock. Apesar de não achar um absurdo, nós vamos de dupla chance para o time da casa. Às 18h30, jogo da volta das últimas quartas de finais do Brasileirão Feminino. O Corinthians enfrenta um Cruzeiro. No jogo da ida em Minas Gerais foi 2-1 para o Corinthians. O Corinthians atualmente já faz uns 3-4 anos que é o melhor time do futebol brasileiro feminino. É um time muito forte e vem ganhando praticamente quase tudo. Aqui não tem muito o que explicar. Nas últimas 20 partidas jogando em casa, o Corinthians ganhou 16, empatou 3 e perdeu apenas uma. Já o Cruzeiro, atuando fora, tem uma campanha apenas razoável. Nas últimas 10 partidas perdeu 5, ganhou 13 e empatou 2. Aqui o Corinthians já era favorito no jogo da ida fora de casa, é ainda mais favorito no jogo da volta jogando em casa. Não deve cozinhar o resultado, porque a diferença de apenas um gol deve querer sair pro jogo. O time é melhor tecnicamente, deve querer se aproveitar disso. Aqui não tem muito o que inventar. Talvez quem queira dar uma subida na odd, tentar um over 2,5, apesar de eu achar um pouquinho arriscado, já que nas últimas 3 partidas em casa o Corinthians ganhou 2 partidas por 1-0. Aqui eu prefiro focar no óbvio, vamos no simples, vamos no casa vence para compor um bilhete. Às 20 horas chegamos ao campeonato argentino, o Belgrano recebe o Banfield. O Belgrano faz uma campanha de razoável para boa, é o 10º colocado no campeonato com 31 pontos, está apenas 5 pontos do 5º colocado. Já o Banfield vem fazendo uma campanha muito ruim, é o 27º colocado, penúltimo, com apenas 18 pontos, com apenas 4 vitórias em 20 jogos. E o Belgrano vem mostrando uma campanha muito consistente em casa. Nos últimos 6 jogos foram 5 vitórias e um empate.
Já o Banfield jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Então, nesse momento, através do retrospecto recente, já percebemos um bom favoritismo do time da casa. O campeonato argentino é um campeonato que se caracteriza muito pelo under, a gente opera muito no under. E esse jogo é um jogo bom para under também. O Belgrano não bateu o under 3,5 em apenas um dos 20 jogos do campeonato. O Banfield não bateu em apenas 3, ou seja, uma entrada muito segura. No entanto, as odds estão pagando apenas 1,14, mas para montar um bilhete para quem quer uma aposta mais conservadora, é uma boa aposta. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe o over 2,5, o under 2,5, aliás. São dois times também com uma baixa taxa de conversão do over 2,5. O Belgrano bateu o over 2,5 em apenas 4 partidas do campeonato, o Banfield em apenas 5, então de certa forma é uma aposta segura, só que às vezes esses 25% de chances também batem, né? Outra possibilidade aqui, devido ao retrospecto recente das duas equipes, a classificação das duas equipes, é uma aposta procurando algo a favor do time da casa. As odds para uma vitória simples do Belgrano estão pagando 2,50, mas eu não acho uma aposta muito segura. Mas essa odd alta nos dá margem para procurar algo junto com o empate. Uma dupla chance casa está pagando algo em torno de 1,33, 1,35. É bem superior a 1,14 que o under 3,5 está pagando. E acredito que seja uma aposta com o mesmo risco. Então nós optamos por dupla chance casa pelas odds. E encerrando a grade do dia, às 21 horas, encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada, o Vasco recebe o Cuiabá. É um duelo de dois times na parte de baixo da tabela. O Vasco já está desesperado, são 11 jogos com apenas uma vitória e 6 pontos. O time é o vice-lanterna e já está a 6, 7 pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento. É uma situação muito preocupante. O Cuiabá é o 16º, tem 12 pontos. É o primeiro time fora da zona da degola, então é um confronto direto. O Vasco é muito importante. O Vasco vem de 5 derrotas seguidas, vem de derrota em casa, também para um concorrente direto contra o rebaixamento foi Goiás. Derrota desastrosa, o time está punido, não vai ter o apoio da torcida, a situação é bem preocupante. O Cuiabá também vem de derrota em casa, mas é derrota para o Botafogo, que é líder do campeonato, então um jogo muito mais complicado. Aqui eu acho um jogo um pouco imprevisível, difícil apontar o favoritismo de alguém, mais interessante entrarmos no mercado de gols. Aqui eu vejo esse jogo com uma grande tendência de poucos gols. Ambos os times precisam do resultado. Qualquer time que venha fazer o primeiro gol vai se fechar, vai obrigar o outro time a correr atrás. Se o Vasco fizer 1-0, vai se fechar, vai jogar no contra-ataque. Mesma coisa do Cuiabá. Mas o ataque das duas equipes são dois dos piores do campeonato, muito pouco produtivos. Então qualquer um time que tenha que correr atrás do resultado após sair perdendo vai encontrar muitas dificuldades, até em função da retranca do outro time, pela necessidade do resultado. Então eu acho uma entrada bem segura, o under de gols, o under 3,5. Nessa situação não consigo enxergar um jogo de 3, 4 gols. Então acredito que o under seja uma boa solução. Para quem quer arriscar um pouco mais, para uma entrada simples, o under 2,5 está pagando em torno de 1,50, 1,60. Nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E essa foi a grade do dia, uma grade mais curta, segunda-feira de poucos jogos. E no bilhete pronto, com o oferecimento da Mr. Jack, nós temos os 2 jogos da Irlanda, uma dupla hipótese para o Shamrock e um over 1,5 no jogo do Dundalk, com uma odd pagando 1,63. Sempre lembrando que quem tiver interesse tanto na Mr. Jack, um cadastro na Mr. Jack, quanto nos nossos canais de Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. E por hoje era isso. Eu queria desejar a vocês um ótimo início de semana, que Deus abençoe a todos nós. E se ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente deixando os palpites para terça-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!